Bem, pessoal, boa noite a todos. Nós estamos neste momento iniciando o nosso trabalho da nossa casa, do Grêmio Espírita Allan Kardec, através de live no Instagram. E então, neste momento, nós convidamos a todos para fazermos a oração inicial, para darmos início à nossa reunião. E a leitura da noite intitula-se do capítulo 17, Sedes Perfeitos, do capítulo 17, Sede Perfeitos, caracteres da perfeição, e eu vou fazer a leitura e fazer o comentário do item 11, cuidai do corpo e do espírito. Então eu convido neste momento os irmãos para fazermos a oração nesse instante. Vamos levar o pensamento a Deus, em Jesus. Senhor Deus, Senhor Jesus, nós agradecemos, Mestre amado, por mais um dia que nós findamos, por mais uma noite que se vai, por estarmos aqui nestes momentos, Senhor, em podermos realizar mais um trabalho de live, de evangelho, para com a espiritualidade, e rogamos a Tua proteção, o vosso amparo espiritual nesses instantes. Abençoa-nos, ó Mestre amado Jesus, se conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus, que assim seja. Agradecemos a presença dos irmãos aí entrando neste momento, Maiara, nossa irmã Paula Silva, nossa irmã Vanderli, Caetano, sejam bem-vindos a todos nesses instantes, para a gente iniciarmos a leitura do Evangelho, Minha esposa Marta, que Deus nos abençoe nesse instante. Então nós vamos fazer a mensagem da noite, intitulada, Cuidai do corpo e do espírito, que é do capítulo 17, Sede Perfeitos. A perfeição moral consiste na maceração do corpo? Para resolver esta questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas da saúde e da doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne. Para que essa prisioneira viva, se divirta e conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Sigamos a comparação. Ei-los, pois, em perfeito estado, ambos, que devem fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Aqui dois sistemas se defrontam, o dos astecas, que querem acabar com o corpo, e dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências que são quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes que, sem convicção e sem paixão, amam tibiamente e gozam com economia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhuma parte, e esse grande problema permaneceria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em ajuda aos pesquisadores, em lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e em dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não o castigueis pela falta que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como o é o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, pois, mais perfeitos se, martirizando o corpo com isso,
martirizando o corpo, com isso não ficais menos egoísta, menos orgulhoso e poucos caridosos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Ela está inteiramente nas reformas que fareis vosso espírito. Suportai, dobrai e submetei-o, humilhai-o, mortificai-o, e o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus. E o único que conduz à perfeição. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Então tá aí, irmãos, né, a mensagem da noite. Capítulo 17, cuidai do corpo. Cuidai do corpo e do espírito, né? Nós sabemos que nós aqui na Terra estamos encarnados, né? Somos um espírito num corpo, né? Nós não temos um espírito, somos um espírito enjaulado, né? Enclausulado em um corpo físico, na qual Deus nos deu a oportunidade de mais uma encarnação, como tantas outras que tivemos, de passar para a nossa própria evolução, né? Segundo a lei do progresso, da evolução, evoluir sempre, nascer, morrer, nascer de novo, sempre estar evoluindo, né? Através das sucessivas reencarnações. Então, o nosso corpo físico, né? Aqui fala do cuidar do corpo e do espírito, que faz parte da nossa evolução. Cuidar do corpo, porque todos os dois têm que trabalhar em consonância, né? Um depende do outro. O nosso espírito depende também do corpo, né? Está em perfeitas condições para que o espírito, né, evolua. E nós somos responsáveis por isso, né? Pelo nosso corpo. Nosso corpo é um santuário que Deus nos emprestou. E um dia teremos que prestar conta. Então, tudo que nós fazemos, né, de ruim contra o nosso corpo, nós desgastamos a nossa saúde, às vezes alimentamos mal, praticamos coisas indevidas, fazemos coisas demais, né? Às vezes trabalhamos demais, sem necessidade, e às vezes nós vamos causando danos ao nosso corpo físico. Então, muitas das vezes nós causamos até um suicida, né? Um suicídio indireto, em detrimento, né, daquilo que nós fazemos, cometemos, as infrações. O nosso espírito, né, nós somos um ser milenários, somos espíritos milenários que tivemos sucessivas reencarnações, viemos do lado do reino mineral, transitamos milhões e milhões de anos no reino vegetal, depois para o reino animal, até chegarmos no reino hominal, onde nós estamos hoje, né, adquirimos esse livre-arbítrio, o pensar, o saber. Então hoje nós sabemos, né, que tudo que nós causamos prejudica a nós mesmos. O nosso espírito precisa de quê? De alimento espiritual, de elevação, né, de conhecimento, para adquirir a fé raciocinada. Aqui na mensagem, né, ele cita os ascetas que querem abater o corpo, né? Aquelas pessoas que jogavam aquelas chicote de lâminas, né? Que cortavam o corpo. E com aquilo eles achavam que estava, né, pagando os pecados, que estava melhorando. E não, né? A gente sabe que isso segundo as leis de Deus, né? Deus quer a nossa reforma, a nossa melhora espiritual. Existe aqui também, né, os materialistas que querem rebaixar a alma, porque o materialista ele não acredita na vida após a morte. Depois dessa, aquela crença que fala do ilismo, né? O ilista é aquela pessoa totalmente materialista que não crê nada além da morte. Então ela não acredita muitas das vezes nem na alma, que nós temos uma alma, somos um espírito encarnado. Então ela derruba a alma. E nós sabemos, né, através da doutrina espírita, que a nossa alma ou o nosso espírito, né, que mantém-se, quando encarnado, preso ao corpo físico, nessa constante evolução e melhora constante nos dias a dias, principalmente nesses dias de hoje, né, que nós estamos tendo aí a oportunidade de melhorar, buscar a nossa reforma, aproveitar, né, a dor do próximo, ver tudo isso, buscar a melhora. Então, isso gradualmente nós vamos melhorando, né, o nosso espírito.
adquirindo este reino de Deus dentro de nós, não perturbando com as coisas ruins. O que é o reino de Deus dentro de nós, né? Quando Cristo ele fala sempre do reino de Deus, nada mais é a nossa conquista espiritual, na qual nós vamos fortalecendo a nossa alma e nada nos perturba, né? Aquela pessoa que nos faz o mal não nos perturba mais, porque nós estamos fortalecidos, né, com o reino de Deus implantado dentro de nós, nessa fé, no amor, na caridade, sempre constante, buscando essa melhora. Então, o nosso corpo precisa, nós temos que cuidar bem dele, né? E Joana de Ângeles, ela fala da saúde integral, essa saúde integral, que não é somente do corpo físico, né? Você às vezes faz uma boa alimentação, faz exercícios físicos, dorme bem, mas como que está o seu pensamento, a sua condição emocional, o que você está pensando, como você está agindo diante de uma ofensa, né? Isso é cuidar da alma. Você fazendo oração, meditação, tudo faz parte de cuidar da alma. As virtudes, por exemplo, que nós começamos a praticar, né? Melhorar o nosso eu espiritual, ela faz parte, né, desse pão espiritual para a alma. Nós temos que cuidar da nossa alma, porque quando nós morremos no nosso corpo físico, acontece a morte biológica, a vida continua, nós prosseguimos, né, segundo aquilo que nós construímos aqui na Terra. Isso fica lá no nosso espírito. Nós sabemos que nós temos um corpo fluídico, que chama perispírito, né, a doutrina espírita denomina-se perispírito. Paulo, nas suas cartas, né, fala corpo celestial. Então esse corpo, ele é o molde do nosso corpo aqui da Terra. Tudo que nós fazemos de ruim, maltratamos o nosso corpo, seja pela alimentação, ou seja pela raiva, seja pelo ódio, nós plasmamos nesse corpo espiritual todas as mazelas. E esse corpo ele vai infiltrando nesse corpo espiritual, né, tudo aquilo que é ruim. E muitas vezes nós vivemos aí 80 anos, partimos para a pátria espiritual, muitas das vezes a pessoa usa um vício, né, fala assim, meu avô usou esse vício até 90, 100 anos, durou 100 anos e nada morreu, né, nada aconteceu. Mas só que quando nós prejudicamos o nosso corpo físico, aquilo também vai para o corpo espiritual e lesa o corpo espiritual, né? E numa próxima encarnação retornaremos com aquela enfermidade, muitas vezes, né? O idiotismo, a lesão no cérebro, um problema respiratório, tudo aquilo que nós causamos, os danos, né, materiais, ele automaticamente ele vai para esse corpo espiritual, o corpo energético. Sabe, quando a enfermidade estava no corpo físico, ela estava primeiro instalada no corpo espiritual, para depois vir para o corpo físico, né? Por isso nós temos que ter essa saúde integral. Se a pessoa que alimenta ódio, raiva, rancor, vingança, né, demasiadamente, sempre repetidas vezes, aquilo vai ficando, plasmando nesse corpo energético e até então parte para o corpo material, danificando as células, né? E aí vem as nossas enfermidades, que em detrimento a nossa vida, né? O nosso mau zelo, aquilo que nós estamos construindo nesta vida. E aí vem as causas atuais que nos prejudicam, o nosso espírito, o nosso corpo. Além de termos as causas anteriores, né? Lá no Evangelho fala as causas atuais, anteriores às aflições, nós vamos ter aí, né, muitas das vezes, o que nós fazemos hoje e amanhã, aquilo vem para o nosso corpo, nosso espírito. A lei de ação e reação, tudo que você faz reflete. Então, o nosso corpo, né, é um santuário, Deus nos emprestou. A gente fala assim que na Terra nada nos pertence, nem mesmo o nosso próprio corpo físico, mas que nós temos que cuidá-lo dele, né? Procurar sempre viver em boas condições, uma vida regrada, levada ao bem, porque essa é a caridade que nós podemos fazer conosco mesmo. Você fazer a caridade não significa você, muitas das vezes, sair aí alimentando as pessoas, que é um bem também, né?
mas a primeira caridade nós fazemos conosco mesmo. Como nós estamos tratando de nós? Ser caridoso consigo mesmo não é ser egoísta, é você se tratar, você se cuidar para que você, né, não venha sofrer futuramente. Então, para você fazer a caridade para com o próximo, você tem que fazer consigo primeiro, né? Estar bem, uma situação espiritual boa para ajudar o outro. Se você vai fazer uma oração para uma pessoa, por exemplo, dar um passe nela, né? Você é médium, foi convidado, foi chamado para atender uma pessoa, você tem que estar bem espiritualmente, né? A sua energia tem que estar saudável, seu pensamento, não é? Então, cuidar de si próprio primeiro. Haroldo Dutra sempre dá um exemplo, né? Quando você está fazendo a viagem de avião, naquele momento acontece uma pane, né? Uma descompressorização naquele momento, e você tem que colocar as máscaras. Aí desce todas as máscaras. Aí ele pergunta: você põe a máscara no seu colega primeiro ou você põe você primeiro? Aí vem a resposta, né? Primeiro põe você para você ficar bem, depois você vai ajudar o outro. Quer dizer, nós temos que nos cuidar, né? A nossa vida, o nosso corpo, o nosso espírito, para ter condições de ajudar o outro, nosso irmão, nosso próximo. A nossa saúde é muito importante, né? A gente às vezes se preocupa muito com o zelo do nosso corpo. Vamos no médico, fazemos exame, procuramos, tomamos remédios, medicamento, e muitas vezes nós detectamos uma enfermidade no nosso corpo físico e o médico prescreve, né, lá o remédio, você toma aquele remédio, mas toma e aquele remédio não faz efeito, muitas vezes, né? Você toma. Aí vem essa comparação. Eu estou tomando aquele remédio e eu não saro. Eu vou ao médico e pergunto: poxa, médico, doutor, você passou esse remédio para mim e não está fazendo efeito. Mas como que está a minha situação interior, né? Muitas vezes eu tomo aquele remédio, mas eu continuo sentindo ódio, raiva, rancor, e aquele remédio não faz efeito, porque nós criamos a situação interna do nosso corpo físico que as próprias células, né, expulsam aquelas medicação. Isso é provado cientificamente. O Ministério da Saúde, né, fala a pessoa que pratica uma religião, fala sempre Deus, está falando, né, em Cristo, está perdoando, está amando, fazendo aquele sacrifício mais agradável a Deus, né, que é amar o próximo, e ele tem mais condição de se curar mediante as suas enfermidades. Isso é uma lógica, porque ele atrai boas energias, atrai condições boas, e aí às vezes aquela enfermidade que se instalou no corpo, com o tempo, né, você vai melhorando, você vai alimentando de boas energias, porque a espiritualidade superior, esses turbilhões, essas multidões de espíritos, né, que estão esparramados no planeta, o nosso próprio anjo da guarda, eles estão, né, ligados a nós e emanando boas energias. Agora, para nós pegarmos esses bons fluidos, nós temos que estar ligados ao bem, na boa sintonia, nosso pensamento, né? Cada bem que você faz, sem esperar nada em troca, é claro, né? Aquele bem verdadeiro de amor, ajudar o próximo, você está alimentando a sua alma, trazendo benefícios para você. Quando você deseja o bem para o outro, aquele bem vem para você também. É uma troca, né? Não uma troca, mas é uma lei. Tudo que você dá para o universo, ele devolve para você. Não falando de coisas materiais, né? Lógico, mas falando mais de coisas espirituais. É lógico que é buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas também, né? Então, se você busca coisas boas, as coisas boas virão, né? Você terá mais condições, mais benefícios. Então, o nosso espírito, né? Eu sou William, né? Eu sou um espírito encarnado que devo não somente preocupar com esse corpo físico, que ele é muito importante, mas com o meu espírito também,
que precisa de ter conhecimento, de evoluir, né? Deus nos deu a inteligência, então essa inteligência ela deve ser burilada. Qual o maior atributo do nosso espírito? Né? A nossa inteligência, aquilo que nós desenvolvemos, aquilo que ninguém nos tira. Onde o Cristo disse, não busqueis tesouros na terra, onde os ladrões roubam e a ferrugem corrói, né? Os vermes comem, mas buscai no reino de Deus. Quer dizer, aquele buscar dentro de si próprio, pois você desencarna, leva toda aquela bagagem, né? Espiritual consigo. O iluminar-se a si mesmo, brilha a vossa luz. Nessa mensagem, né, nessa leitura do capítulo 17, que se intitula Seres Perfeitos, né, Caracteres da Perfeição, ela fala do homem de bem também, que tem muitas enumerações do homem de bem, que nós formos ler ela, é uma leitura bastante comprida, e nos auxilia muito as numerações. Fala dos bons espíritas também, né? O verdadeiro espírita é aquele que combate as suas más tendências, aquele que corrige a si mesmo, né? O verdadeiro espírita reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para combater as suas más inclinações. Então, todas as vezes que nós estamos nos esforçando para combater as nossas mazelas, né, melhorando, buscando o bem, nós estamos sendo um bom cristão e um bom espírita também. Tem a parábola do semeador, né, que fala lá que o homem saiu a semear, né, e ao jogar a semente, muitas sementes caíram à beira da estrada, outro caiu no espinho, nas pedras, outra caiu no solo fértil. Então, esse solo fértil, somos nós, né? Aquele solo, quando cai a semente, se nós pegarmos aquela semente e produzirmos bons frutos, seremos, né, aquela árvore, né, que vai crescer e dar bons frutos, aquela pessoa que procura melhorar-se, né? Aquela pessoa que não está nem aí, aquela que caiu no pedregulho, caiu na beira da estrada, os pássaros vieram e comeram, tudo isso, né? Então, somos nós, nesse mundo material, né, em busca da evolução constante. Aqui fala também do dever, né, fala do dever moral que nós temos para com a criatura aqui na Terra, né? Aquele dever moral que consiste em perdoar e amar e ter indulgência, a paciência. Aquela coisa mais difícil que se tem de fazer é perdoar o inimigo, né? Será que nós já tivemos alguma oportunidade de perdoar o inimigo, né, o nosso inimigo? Então, veja bem, né? Quando nós debatemos com alguém que nos fez o mal e vem a oportunidade, é uma oportunidade, né, que Deus nos está dando de provar a nossa fé. É um testemunho de fé. Será que nós estamos prontos, né, para perdoar? Fala dos superiores e os inferiores. Quantas pessoas aqui na Terra existem, né? Umas pessoas melhor do que a outra, mas todos nós somos iguais. Os superiores e inferiores são muitas das vezes em condições que uma pessoa, às vezes, materialmente, ela tem mais coisas, mas que isso para Deus não importa, porque Deus julga a nossa intenção, né? Existem aqueles homens que trabalham, têm grandes empresas e conseguem, né, crescer na sua empresa e dar emprego para muitas pessoas. Isso é um grande bem. Então, é evoluir sempre, né? Em que consiste a nossa perfeição? Né? É procurarmos sermos perfeitos como o nosso Pai que está no céu. Mas sermos igual a Ele, isso é inadmissível, né? A criatura ser igual ao Criador. Mas Jesus, Ele nos pede, né, para nós nos esforçarmos, para alcançarmos esta melhora espiritual. Quando Jesus falou que o reino de Deus, né, os mansos herdariam a terra, isso é uma condição espiritual. Aquele que tiver com a sua própria luz, brilhando a sua própria luz,
manterá, né, no planeta Terra, onde esse mundo passará de provas de expiação para mundo de regeneração. Então, isso, a nossa evolução, nós mantemos aqui nesse mundo de regeneração, no qual nós estamos passando essa transição, vai depender justamente dessa evolução, de nós estarmos cuidando do nosso corpo, do nosso espírito, evoluindo, melhorando, e cuidando do outro, né, do próximo, sempre auxiliando. É uma conquista própria, que você não pode tirar do outro, né? Isso é uma riqueza que nós vamos construindo e que nós já construímos com certeza ao longo das nossas existências. Então, o amadurecimento que nós temos hoje é em detrimento, né, de conquistas que nós fizemos, né, em vidas passadas. As nossas más tendências também é devido que nós já trazemos, né, de vidas passadas, e muitas vezes nós comprazemos, né, nós às vezes gostamos de continuar fazendo coisas erradas. Então, quando nós enxergarmos que aquilo está errado e temos vontade de melhora, isso será mais fácil, né? Porque basta a vontade para crescermos espiritualmente, para não ficarmos aí acomodados, né? E a todo momento é dia de melhora, né? Nós estamos em luta constante com o nosso próximo, com a sociedade, no local de trabalho, a iniciar no lar, né? Com a educação, com o outro. E às vezes se torna difícil desse conhecer-te a ti mesmo, né? Conheça-te a ti mesmo. Quantas pessoas, às vezes, a gente nem se conhece direito, porque como nós vamos, às vezes, agirmos diante de uma pessoa, né, que está nos ofendendo, será que nós vamos ser mais tolerantes? Aí, quando pisar no nosso calo, aí sim que nós vamos ver se nós estamos melhorando mesmo, né? Esse teste constante. Nós estamos num mundo de provas, né, de expiação. Muitas vezes, a todo momento, nós estamos sendo provados. Até a nossa própria fé. Nesse momento de pandemia, por exemplo, nós estamos dando testemunho da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Uns sofrem mais, outros sofrem menos. Aqueles que sofrem menos, né, como disse o Cristo, meu fardo é suave, meu jugo é leve. É aquele que está sempre trabalhando pela sua melhora, né? Sempre trabalhando e sempre ajudando o próximo, melhorando a cada dia, construindo o reino de Deus dentro de si. E diante disso, ele está mais fortalecido para o enfrentamento, né, de tudo que nós estamos passando aí hoje. Ter fé, essa fé na imortalidade da alma, essa confiança, né, em Deus constante. Saber que tudo passa, que tudo, um dia, né, nós estaremos habitando um mundo melhor, um mundo de regeneração aqui na Terra, né? Então, são conquistas próprias que nós vamos a cada dia buscando essa melhora. E a doutrina espírita, né, está sempre nos alertando: busque transformar-se, busque a reforma íntima, alimente-se do bem, não espalhe o mal, né? Onde há a luz, a treva afasta. A luz existe, mas a escuridão não existe. A escuridão, muitas vezes, aqui está escuro, por exemplo, se eu apagar a luz, fica escuro, né? A ausência de luz, mas onde existe a luz, não há trevas. Então, esta luz dentro de nós é que nós vamos construindo, aos poucos, né? Melhorando o nosso comportamento, sempre, né? Então, que Deus nos abençoe. Eu fico aqui com a minha live da noite, com a minha fala, né, de hoje, as minhas poucas palavras do Evangelho de Jesus, né, são coisas citadas aqui do Evangelho. E muitas outras coisas nós poderíamos fazer, né, estarmos falando. Então vamos ter paciência, termos calma, sermos mais tolerantes uns com os outros, ter o perdão, ter o amor acima de tudo, porque essa é a verdadeira conquista, buscando sempre essa melhora individual, né, que Deus quer de nós, a nossa evolução moral, né, moral intelectual, mas essa moral é o mais necessário para todos nós.
Que Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos os nossos irmãos. Que a luz possa, neste momento, né, ser derramada nos vossos lares. Eu convido a todos nesse momento para a gente fazer uma oração, uma prece e pedir o passe, a frutificação das águas. Os irmãos podem aí colocar uma água agora, neste momento, porque o pensamento é tudo, né? Nosso pensamento, ele emana, ele é um dínamo criador de energia. Então ele busca nesse fluido cósmico universal, transforma essa energia e muitas vezes vem e fluidifica a água, através da espiritualidade também. Vamos fechar os nossos olhos, em agradecimento a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade maior que está em comando, que está trabalhando no nosso planeta Terra, aqueles espíritos que vieram de outros orbes, desceram na Terra, que estão conosco, nos assistindo. Vamos ligar neles, que eles possam derramar, não somente aqui em nosso lar, frutificando esta água, mas para toda a humanidade, neste momento, né, que estamos atravessando. Deus Pai Todo-Poderoso, que possa abençoar cada irmão nos hospitais, nas cadeias públicas, os nossos irmãos trabalhadores na área da saúde. Abençoa, Jesus, nos dê a tua paz, que neste momento recebamos toda a energia salutar, derramando no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual. Estamos sentindo essa sensação de leveza, sentindo a espiritualidade, os nossos irmãos amigos, neste momento. Graças a Deus, graças vos damos, Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Eu agradeço a todos pela atenção, que a mim, né, nesse momento, peço perdão pelas minhas falhas, porque eu sou somente fazendo comentário, não sou palestrante, né, sou trabalhador lá do Grêmio Espírita Allan Kardec. Então que Deus nos abençoe, muito obrigado, meus irmãos, fiquem com Deus e até a próxima live, na quarta-feira próxima. Deus os abençoe, muito obrigado.